Estão a aumentar em Viseu os casos de pessoas infectadas com Covid-19 que escondem os contactos de outras pessoas com quem estiveram e os locais que frequentaram. A delegada de Saúde de Viseu, Sara Dias, não esconde a apreensão. O que nós nos temos apercebido ultimamente é que há algumas pessoas que, de certa forma, ocultam contactos e ocultam locais onde estiveram por algum receio. E isso preocupa-nos muito porque desta forma não conseguimos quebrar a cadeia de transmissão precocemente e por vezes só nos apercebemos de que a pessoa esteve em contacto com outra quando a outra pessoa já vem positiva e já se gerou aqui uma cadeia de transmissão muito grande. A médica de saúde pública garante que só uma pequena percentagem dos doentes oculta informações. Há também quem recuse estar isolado e até fazer o teste de despiste ao novo coronavírus. Também nos temos apercebido de alguma contestação das medidas de isolamento profilático. Quando há um contacto de alto risco, as pessoas têm que ficar em isolamento profilático, independentemente do estado vacinal. E temos assistido a algumas situações de contestarem essas medidas de isolamento que são fundamentais, porque se a pessoa estiver isolada e se vier a ficar positiva, já não vai transmitir a infecção a mais ninguém. Também nos temos apercebido de alguma recusa na realização dos testes, apesar de amplamente disseminados e gratuitos, algumas pessoas têm recusado esta realização, o que nos preocupa também. Só nas últimas 24 horas em Viseu surgiram mais 35 contagiados. A taxa de incidência da Covid-19 no concelho é de 165 casos por 100 mil habitantes. Viseu está, por isso, em alerta. O grosso dos contágios dá-se em eventos e convívios familiares e sociais. A maioria dos infectados tem entre 20 e 50 anos e não tem grandes sintomas. Há pessoas que contraíram a doença, mesmo estando vacinadas. Adianta ainda a médica de saúde pública, Sara Dias. É também de reforçar que alguns dos casos positivos que tivemos já tinham o esquema vacinal completo. Não quer isto dizer que a vacina não seja eficaz. A vacina, efetivamente, é eficaz, não há nenhuma vacina que seja eficaz a 100% e o grande objetivo desta vacina é precisamente evitar doença grave. Por causa do aumento dos casos, a Câmara de Viseu cancelou várias atividades públicas, já quanto à realização de eventos privados como os Jardins Efêmeros, que começam já amanhã. As autoridades de saúde dizem que não têm poderes para os proibir. Consideram ainda que, se tudo for cumprido, não haverá problemas. Os casos estão a aumentar em Viseu, mas o hospital da cidade ainda não está sob pressão. Tem apenas 5 pessoas internadas com Covid-19, todas em enfermaria. O coordenador municipal da Proteção Civil, Rui Nogueira, pede às pessoas para não baixarem a guarda. É importante dizer à população que estamos, obviamente, confiantes na medida em que há um indicador importante que é o hospital, que nos deixa ainda confortáveis, mas também temos que mostrar à população que, de facto, temos que estar todos preocupados. Não estamos a viver tempos normais. Não estamos a viver ainda um verão normal. Esperemos que isso venha a acontecer no próximo ano. Mas este ano ainda não é assim. Um pedido de colaboração para que, de facto, possamos todos, e porque o combate compete a cada um de nós, e porque a gente de segurança sanitária tem que ser cada um de nós e, portanto, é dentro daquilo que é a possibilidade de cada um cumprir com as medidas, mas, acima de tudo, ter comportamentos que sejam seguros do ponto de vista daquilo que é a segurança sanitária. É preciso continuar a seguir as regras de segurança. Apelam as autoridades de Viseu para evitar novos contágios de infecção pela Covid-19. Viseu que ontem entrou na lista de municípios em situação de alerta. A pandemia continua a aumentar na região. Das últimas horas vem a notícia de 4 novas infecções em Carregal do Sal. Nelas tem 2 novos infectados e Penalva do Castelo outros 2. No total, e desde março do ano passado, no distrito já foram contabilizados 29.520 casos positivos, pelo menos 26.809 recuperados e 662 vítimas mortais associadas à pandemia. O ex-ministro da Saúde, Correia de Campos, não tem dúvidas de que o projeto do Centro de Ambulatório e Radioterapia que foi apresentado esta semana pelo Centro Hospitalar Tondela Viseu é o melhor para a região. O antigo governante explica porquê na edição desta semana da Conversa Central. O projeto não se
limita a ser digamos assim, um equipamento de radioterapia. É evidente, é um equipamento de radioterapia completo, mas é muito mais do que isso. É uma parte de uma equipe terapêutica plural, que é um conceito que é o conceito mais moderno de tratamento das doenças oncológicas. Não é tratado por um cirurgião, nem por um radioterapeuta, nem por um oncologista clínico, é tratado pelos três. Esse é o conceito-chave. Depois, o outro conceito-chave que me parece extremamente importante é que está lá a proposta obriga 3 instituições, o hospital, o centro hospitalar, o ACES e o IPO de Coimbra. Portanto, estas 3 instituições criaram uma parceria e elas são essenciais as 3. O antigo titular da pasta da Saúde esclarece ainda porque anteriores projetos de radioterapia que foram apresentados não tiveram pernas para andar. Estavam reunidas todas as condições e muitos desses projetos eram vistos como um simples equipamento de radioterapia. Ora bem, os equipamentos de radioterapia são essenciais, mas, quer dizer, em sítios onde não há radioterapeutas, precisam de um esforço inicial muito grande na formação de pessoal. E se estão desligados de outros objetivos, como seja o hospital de dia, como seja o ambulatório para dos cuidados primários, é muito mais difícil. Portanto, eu fico muito satisfeito porque, neste momento, se reuniram as condições todas. Correia de Campos sobre o projeto apresentado pelo Hospital de Viseu do Centro de Ambulatório e Radioterapia, que representa um investimento de 24 milhões de euros. Os bombeiros voluntários de Viseu estão de regresso ao antigo quartel da cidade para reduzir o tempo de socorro. A corporação entende que é importante ter os meios mais próximos do centro urbano. A Presidente da Câmara, Conceição Azevedo, considera que esta é uma forma de potenciar os meios de socorro da Corporação Voluntária da cidade. Isto é uma forma de potenciar os meios que tem, quer os meios humanos, quer também a parte física e operacional, os veículos. Portanto, é uma forma de potenciar mais esses meios, estar em maior proximidade, mesmo para as pessoas que aqui estão, sentem mais segurança. Portanto, esta proximidade, como explicou também o Sr. Engenheiro, é importante, as pessoas sentirem essa segurança, mas é de facto um serviço de maior proximidade no transporte de emergência, enaltecer aqui o trabalho e que esta articulação também com o Corpo de Bombeiros Salvadores é importante. Portanto, as duas corporações têm que obrigatoriamente existir e complementam-se. Reativar outra vez esse espaço é de facto um marco importante. Conceição Azevedo, Presidente da Câmara de Viseu. Os deputados do PSD na Assembleia da República querem saber porque é que a portaria que regula os novos descontos nas antigas SCUT não tem as reduções de preço de 75% para os carros elétricos, descontos que resultam de uma proposta dos sociais-democratas. O deputado Fernando Ruas explica que quer ouvir a Ministra da Coesão Territorial. Naturalmente que o PSD quer saber, através da Sra. Ministra, porque é que, a contragosto, diga-se de passagem, aprovaram no Orçamento de Estado aquela que foi a nossa proposta, mas só aplicam parcialmente, deixam de fora os veículos diretos, que nós pensamos que há aqui uma forte ilegalidade e, portanto, achamos que é a altura de a Sra. Ministra vir ao Parlamento explicar. Fernando Ruas, deputado do PSD na Assembleia da República. E foi inaugurado com 30 dos 40 lotes vendidos o Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres em São Pedro do Sul. Os investimentos que se vão localizar nesta nova zona industrial vão criar uma centena de postos de trabalho, salientou na cerimónia de inauguração o Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo. Esta localização foi escolhida como ideal por situar a 300 metros da A24 e com uma grande proximidade aos concelhos de Viseu e Castro Daire e ainda aos acessos à A25. O Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres apresenta-se assim como um local de excelência para o investimento privado. Com esta obra, pretendemos fortalecer o tecido empresarial concelhio, promover o empreendedorismo, a inovação e a coesão territorial. Este espaço devidamente infraestruturado constitui-se como um importante instrumento de promoção do desenvolvimento da economia de São Pedro do Sul e da região, contribuindo para a estimulação da criação de emprego e capacidade de fixação da população. Este investimento vai permitir criar mais de 100 postos de trabalho de pessoas de todas as freguesias do nosso concelho. O Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres foi inaugurado pelo Secretário de Estado Adjunto da Economia, que elogiou o investimento de 1,5 milhão de euros do município na criação desta área empresarial.
João Neves disse ainda que o país, do ponto de vista industrial, está a melhorar. Nós estamos numa fase, do ponto de vista industrial, positiva. Os últimos indicadores, quer de exportações, quer de impacto sobre o emprego, são bastante positivos. Obviamente estamos numa conjuntura que é sempre marcada por uma enorme incerteza e esperamos todos que estes sinais positivos deste último trimestre, que se vão com certeza consolidar no segundo, possam ter no próximo futuro uma capacidade ainda de consolidação e de alargamento. João Neves, o secretário de Estado adjunto e da Economia, que ontem inaugurou o Parque Empresarial de Pindelo dos Milagres em São Pedro do Sul, a primeira empresa a instalar-se, vai começar a elaborar já no próximo mês de setembro. Noticiário Regional com edição de Ricardo Ferreira. A informação está de volta à antena ao 12:30. Toda a atualidade também em jornaldocentro.pt.